Muito bem, Marcelo, o que eu devo falar na hora de evangelizar? Esse é o assunto de hoje. Não é esse bicho de sete cabeças, eu tenho certeza que você vai entender e vai ficar muito mais tranquilo depois que você assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho, acreditar na paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo como prova de amor para com a humanidade. Deus que nos ama tanto, nos deu seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade, acesso ao céu. Isso é fato. E evangelizar é você cumprir a ordem de Jesus que diz assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda a criatura. Devemos anunciar, devemos fazer isso porque é uma ordem do próprio Jesus, está lá em Marcos 16:15. Agora, por que isso causa tanto medo na gente, sobretudo naquilo que a gente vai falar? Eu lembro que quando eu comecei a anunciar, comecei a cumprir esse ID de anunciar o Evangelho, eu lembro que eu fazia cenáculos, que ia na casa das pessoas, para poder fazer a oração do texto, para poder rezar pela família, e eu ficava nervoso porque eu não sabia o que falar, eu não sabia por onde começar, não sabia o que fazer de fato para poder a pessoa acreditar que aquilo que eu estava falando era verdade. E é assim que acontece com a maioria das pessoas. A gente fica com a mão gelada, a gente fica com medo da reação das pessoas, ou seja, o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim se eu estiver falando de Jesus aqui. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas não vão gostar? E isso trava muita gente. Você fica travado, você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer. E eu digo para você com toda certeza, se você tiver um script pronto, pode ser, na verdade, um tiro no pé. Escuta o que eu estou dizendo para você. Muitas vezes você tem um script pronto, pode ser um tiro no pé. Pode ajudar? Pode, mas ao mesmo tempo pode ser como se você estivesse cavando a sua própria cova, digamos assim. Eu vou te explicar por quê. Simplesmente é porque você não pode focar, você não pode se preocupar no que você vai falar em si. Você tem que colocar toda a sua energia, toda a sua força em quem vai ouvir você falar. Escreve isso que eu estou dizendo para você. Já estou dizendo para você o que você deve falar, tá? E o que você deve falar, na verdade, é você não se preocupar no que você deve falar. Como assim, Marcelo? Tá ficando maluco? É justamente isso. Se você for fazer uma evangelização e você focar 100% naquilo que você tem que falar, você vai esquecer da pessoa que está ouvindo você. E ninguém é igual a ninguém. Você vai encontrar pessoas diferentes, você vai encontrar pessoas abertas, você vai encontrar pessoas fechadas. E se você não tiver o amor por aquela pessoa, se você não realmente ter o desejo de demonstrar para a pessoa, de fazer com que ela experimente a mesma experiência que você teve de um Cristo ressuscitado, que vai trazer a presença de Deus, que vai trazer a eternidade para essa pessoa, você não vai conseguir transmitir essa evangelização, fazer essa evangelização, tá bom? Então é dessa forma que acontece. Se você foca no script, você acaba perdendo o foco da pessoa que está ouvindo você. E aí você vai ser mais um robô. E aí você vai ser mais um robô que está preocupado em falar, mas não está preocupado em acolher, não está preocupado em amar aquela pessoa que está ouvindo você. Esse é o mais importante. Então preste atenção. O que eu devo falar, na verdade, vem depois de quem está me ouvindo falar. Tá bem? A preocupação deve estar isso. Quem vai me ouvir? Será que aquela pessoa, ela realmente vai entender o que eu estou dizendo? E como é que eu sei que como é que eu consigo fazer essa leitura? Através do olhar, através do sorriso, através de tantas outras coisas que vêm antes da voz. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi justamente uma pergunta que surgiu lá no Instagram. Inclusive, coloca lá perguntas e sugestões também para a gente gravar outros vídeos aqui. E eu falei justamente isso porque é isso que eu vivo. Quando eu me preocupo com a pessoa, quando eu realmente coloco ali no lugar daquela pessoa e fico pensando o que eu gostaria de ouvir, o que eu precisaria ouvir para realmente acreditar em Jesus, é muito mais fácil. As palavras elas virão naturalmente. Então, o que você deve falar é aquilo que Deus quer que você fale. Talvez a evangelização aconteça e você não fale nada daquilo que você tinha preparado para falar. Ah, Marcelo, significa que eu não preciso me preparar? Não, claro, você tem que se preparar. Você pode pegar um versículo bíblico, que Deus é amor, e aí você fala do querigma. Isso é um assunto para outro vídeo. Você fala do querigma, você prepara tudo direitinho. Mas antes disso, você tem que se preocupar em quem está me ouvindo. Será que a pessoa que está me ouvindo, ela realmente quer ouvir o querigma, a nossa com força? Ou será que se apenas eu entrar no universo dela, será que apenas se eu fizer amizade com ela, se eu simplesmente poder conversar sobre outros assuntos, eu não consigo chegar ali no objetivo que é evangelizar, ou seja, tornar
fazer com que essa boa nova aconteça na vida daquela pessoa. Então não se preocupe no que você tem que dizer, no que você tem que falar como um script pronto. A sua preocupação tem que estar em quem está ouvindo você. Dessa maneira vai ser muito mais fácil. Você realmente vai saber o que falar, porque você vai estar aberto mais ao Espírito Santo do que ao script, a folha, aquilo que você está dizendo para a pessoa. Ok? Porque se você se preocupa somente com o script, você está dizendo para aquela pessoa que ela não é importante, que ela é irrelevante, que o que importa é anunciar. E a maioria das coisas que Jesus fez não foi essa. Jesus amava as pessoas e aí Jesus, através de parábolas, ele anunciava o reino de Deus, dizia que o reino de Deus está próximo. Então eu e você devemos fazer dessa mesma forma, devemos amar as pessoas e amando as pessoas a gente vai saber a necessidade dessas pessoas e sabendo a necessidade dessas pessoas a gente vai poder conseguir encaixar, a gente vai conseguir sincronizar o evangelho na vida daquela pessoa de forma com que ela seja saciada no que ela está precisando naquele momento. Deu para entender? Ficou claro? A gente vai falar sobre o querigma depois. Eu quero que realmente você possa nos acompanhar aqui, se inscreve nesse canal, ative as notificações, coloca aqui nos comentários, coloca mesmo um assunto ou algo relevante que você escutou aqui, ou até mesmo se você discorda, vamos bater um papo, para com certeza a gente vai crescer nisso tudo. Fechou? Grande abraço, Deus abençoe e eu vejo você no próximo vídeo.